dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Hoje é sexta-feira, mas nós estamos aqui, perseverando dia após dia no Acordando para o Propósito. Aliás, quando você acorda para o propósito, significa que você está atento à direção de Deus para a tua vida. Então, participar aqui do Acordando para o Propósito é, de fato, estar disposto a ouvir, obedecer à voz de Deus. Isso é acordar para o propósito. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, ou talvez você já assistiu até algumas vezes aqui o programa e não fez a inscrição. Por quê? Você às vezes assiste pela Smart TV, às vezes você assiste e se esquece dos pedidos que nós fazemos aqui em relação aos comandos para poder você interagir conosco, mas essa é a oportunidade. Você que está aqui agora, você pode clicar no botãozinho inscrever-se, acionar o sininho das notificações. Se inscrevendo, você está ratificando um compromisso de aprender a palavra diariamente aqui conosco, de refletir sobre a palavra de Deus e de literalmente acordar para o propósito. E acionando o sininho das notificações para você receber os informativos. Se você também quiser, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. Aqui embaixo tem o link para poder você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber também os links diariamente que nós disponibilizamos lá. E aí, você já se inscreveu? Já acionou o sininho das notificações? Não deixa de aqui ao longo do nosso programa de você curtir, comentar e compartilhar. É importante para nós essa sua participação. Lembrando, no mês de dezembro o assunto está sendo perseverança. Como tenho dito, mês de dezembro, nada mais eficaz do que perseverar, ir até o final, cumprir as etapas, ser determinado. Agora, hoje nós vamos refletir aqui um pouco sobre a ideia de perseverar, no sentido de que perseverar também significa resistir às provações, resistir às turbulências, tribulações, adversidades, contratempos e contrapontos. Isso também é perseverar. Quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 1 da carta de Tiago. Aqui uma epístola muito prática para a nossa vida cristã, muito prática, porque tem coisas aqui que são diretas. E hoje eu quero tratar aqui sobre algo muito direto. Você já ouviu várias vezes a ideia daquele que é bem-aventurado. Bem-aventurado é a pessoa que é feliz por algo. Você já ouviu isso na Bíblia? Pois bem, hoje nós vamos ver o que Tiago fala sobre o homem bem-aventurado, sobre o ser bem-aventurado. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha só isso daqui. Aqui na versão NVI. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Ou bem-aventurado o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vou ler de novo isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja, a gente tem repetido isso daqui, e eu digo para você, é quase inevitável que eu vá repetir isso várias vezes aqui ao longo do mês de dezembro. Não há como ser cristão, não há como crer na palavra e não praticar atitudes, atos e uma vida que expressa perseverança. Esse contexto do que nós estamos aqui lendo, o que Tiago escreve, é um contexto de provas, é um contexto de tentações, de turbulências, de tribulações, de contrapontos, de contratempos, principalmente no que diz respeito à causa daquilo que nós professamos como fé, aquilo que nós acreditamos, daquilo que nós confiamos em relação à palavra, em relação ao Senhor Jesus. Mas o bem-aventurado, ele persevera na provação.
Ele persevera na provação. Então o entendimento é o seguinte, olha, o bem-aventurado, ele não está imune a estar na provação. O homem feliz, a pessoa feliz, ela não está imune a estar na provação. A provação é algo natural para a vida humana. Agora, aquele que persevera na provação, ele vai alcançar o quê? A aprovação. Quem persevera na provação alcança a aprovação. Pensando aqui no versículo, pensa da seguinte forma comigo aqui. Primeiro que provação tem a ver com prova. Quem foi que disse que uma prova lhe é dada para poder te reprovar? Uma prova, ela é dada para poder te avaliar. Agora, o resultado da avaliação, que é a prova, ela pode ser de alguém aprovado ou reprovado. Mas necessariamente precisamos entender que a prova não é para reprovar, pelo contrário. A prova, ela é para aferir a sua qualificação em relação a alguma coisa. Então, quando Deus ele nos permite ser provado, basicamente, Deus está nos permitindo, através dessa provação, não somente que ele avalie as nossas intenções, as nossas debilidades, mas para que nós também venhamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas circunstâncias adversas, o que precisamos melhorar, o que precisamos fazer. Deus não prova ninguém para poder arruinar a vida dessa pessoa. Pensa bem nisso. Agora, eu posso inferir aqui se bem-aventurado é aquele que persevera na provação, significa que a perseverança é algo natural para aquele que crê e compreende o porquê Deus permite nós sermos provados. Entender que nós somos pessoas que entramos em provação por uma permissão também de Deus. Não que a gente vai entender toda e qualquer provação que nós passamos. Tem provas que nós passamos que nós não entendemos por quê. Agora, isso significa que nós não temos soberania em relação a esses acontecimentos. É o próprio Deus que conduz na sua soberania esses detalhes da nossa vida. Portanto, imagine, se eu estou numa aprovação, eu tenho duas opções. Ou perseverar para ser aprovado, ou desanimar, não perseverar e ser reprovado. O que significa ser reprovado numa prova? Geralmente representa que você vai precisar novamente passar por uma prova. Você vai ter que repetir a prova. Você vai ter que, talvez, às vezes, esperar a nova oportunidade para ser avaliado. Isso significa que você vai ter que trabalhar o processo para até chegar na prova. É por isso que quem persevera na aprovação, geralmente já é alguém que perseverou no processo até chegar à avaliação. Portanto, não há aprovação sem perseverança. E aquele que persevera alcança aprovação. Porque aqui o versículo é claro. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. O que o Tiago está tratando é o seguinte, olha, está tratando sobre o âmbito daquilo que é vindouro para o homem. Ele está falando basicamente que não existe uma vida cristã sem perseverança, uma vida cristã sem que haja provação, perseverança na aprovação para ser aprovado e, sendo aprovado, receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aí você fala assim, mas Deus prometeu aos que o amam. Então, prometer é oferecer. Oferecer. Agora, a salvação, ela não vem por obras. Ela não vem por obras. Por quê? Dom gratuito de Deus. Graça divina. Tá certo. Então, por que Tiago fala tanto dessas questões aqui de obra? Porque existem aspectos naturais em que o ser humano precisa ter uma vida condizente à graça que ele recebeu. É isso. Porque existem aspectos de santificação, existem aspectos relacionados à própria vida do ser humano com Deus, que ele precisa ser moldado, lapidado, provado, para que ele persevere, para que ele de fato
receba a coroa da vida. E pense no seguinte, aquela ideia de que agora eu sou salvo, então durante todo o percurso da minha vida aqui eu já aceitei Jesus, já confessei Ele como Salvador, então não preciso fazer mais nada, não preciso me santificar, não preciso redobrar minha atenção. Não, precisa, porque qual é a ideia de uma vez salvo para sempre salvo? Então, se fosse assim, nós não teríamos uma ideia de vida prática. O cristianismo não é uma filosofia barata. O cristianismo não é uma religião no termo relacionado aos aspectos de estilo de vida, de prática de vida. Quando digo isso, porque o cristianismo está mais voltado para a naturalidade de vida, debaixo dos princípios do que a Bíblia ensina, do que uma liturgia pragmática em relação a uma lei. Então, os princípios da palavra, eles sobrepõem esses paradigmas litúrgicos, essas questões relacionadas àquilo que o ser humano cria como dogmas, mas nós nos voltamos para uma prática natural daquilo que são os princípios bíblicos. Logo, se eu sou salvo, eu preciso perseverar, mesmo na provação, para alcançar a aprovação, porque desta maneira nós receberemos a coroa da vida. E a coroa da vida aqui tem uma representação como uma condecoração de um resultado daquilo que decidimos fazer aqui nesta terra. Isso é o mais interessante. Porque não é chegando no céu que você decide se lá você vai ficar ou não. A promessa, ela é para que nós usemos o nosso entendimento, recebamos com fé aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, a dica é o seguinte: persevere, mesmo na provação. Desta forma, você será aprovado. E sendo aprovado, você receberá a coroa da vida. Então, seja perseverante, porque Deus tem mais para a sua vida. E digo mais, para além daquilo que você vive aqui no âmbito terreno. Tá certo? Olha, nós estamos chegando ao fim. Hoje é sexta-feira. Eu quero agradecer a você que participou aqui do Acordando para o Propósito durante toda a semana. Uma grande satisfação poder desfrutar com você acerca daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos refletindo aqui sobre muitas coisas. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Semana que vem nós vamos também, aos poucos, começar a não trazer apenas alguns ensinamentos, mas vamos correlacionar isso com a vida de alguns personagens. Você vai ver que na semana que vem, em dado momento, nós vamos começar a inserir aqui algumas situações práticas da vida de alguns personagens que viveram de fato o ato, uma vida de perseverança, tá bom? Então, olha, um forte abraço para você que está aqui acordando para o propósito, um final de semana rico e abundante da presença de Deus, que você possa repousar na presença de Deus. Descanse seu coração. Está na aprovação? Seja perseverante. Certamente você vai alcançar a aprovação e vai receber um prêmio vindo de Deus que sobrepõe qualquer regalia e qualquer benefício no mundo terreno, tá certo? Forte abraço para você, um ótimo final de semana e parabéns porque você está aqui acordando para o propósito. Forte abraço.